Meu filho não quer estudar. O que eu faço? Seja muito bem-vindo à nossa live. Se você estiver aqui comigo ao vivo, boa tarde. Se você estiver assistindo gravada, essa live foi feita dia 3 de julho de 2023. Essa live é de aquecimento. Por que de aquecimento? Porque daqui 2 semanas eu lanço o meu curso, então daqui 1 semana eu lanço a minha jornada gratuita. O meu curso é pago, mas a jornada é gratuita. E se você quiser se inscrever na jornada, o link tá lá na bio. E sempre 2 semanas antes dessa jornada gratuita, eu venho aqui em lives diárias, de segunda a sexta, sábado e domingo não. E aqui eu abordo o adolescer, essas transformações físicas e emocionais dessa fase de criança para o adulto. Se você não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, eu sou endocrinologista infantil há 20 anos. Nesse canal aqui especificamente, eu te ensino a ser amiga do seu adolescente sem deixar de ser mãe. O tema de hoje é: o meu filho não quer estudar. O que eu faço? Será que tem alguém passando por isso aqui na live? Antes de começar a falar do tema, eu vou reforçar o que eu sempre digo. Eu estou aqui disponível para todos os temas. Se vocês tiverem dúvidas sobre outras coisas, coloquem aqui para mim no chat. Eu tenho uma lista. Todas essas lives hoje, por exemplo, eu estou atendendo o pedido da Flávia. Vocês colocam para mim o pedido de vocês, eu deixo anotado na listinha e sempre vou trazendo os temas que vocês pedirem, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar contando. Eu já vi que a avó falou que eu tenho esse problema em casa, né? Eu vou começar falando sobre o tema e aguardando vocês participarem, me contando aqui o que vocês estão enfrentando aí na casa de vocês. Soraya, eu tô passando por isso, por aquilo, já tentei isso e aquilo. Então me tragam o que vocês já tentaram fazer para eu ir pensando em como seguir aqui com a live, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre aquelas crianças que, por algum motivo, sempre tem algum motivo por trás, tiram várias notas vermelhas, não conseguem acompanhar na escola. Então, alguma coisa tem, gente, alguma coisa está acontecendo. E a gente vai conversar sobre isso. Então, é sobre essas crianças que a gente vai conversar hoje. Não estou dizendo aquelas crianças que, Soraya, eu queria que meu filho estudasse alemão, eu queria que meu filho estudasse italiano, eu queria que meu filho estudasse francês, e ele não está conseguindo. Não é isso. O tema de hoje é: meu filho não quer estudar para a escola. O que eu faço? Tá? E que oportunidade eu espero trazer aqui com a live? Acho que eu tô correndo muito, né? Vamos devagar para o pessoal entrando. Então, só relembrando aqui, a minha ideia é sempre despertar aí em vocês alguma coisa com a live, tá? Então, a live de hoje, a minha ideia é que vocês gerem mais conexão com o filho de vocês. Geralmente essa situação de escola afasta, porque a mãe começa a brigar, o filho fica intolerante e vocês se afastam. E a minha ideia é, com essa live, que vocês se aproximem e criem mais conexão, tá? Então, a mãe entendendo o que o filho, ouvindo o que o filho tá passando, entendendo o que tá passando, os dois se apoiando e caminhando juntos, tá? Então, a oportunidade dessa live é que vocês se reconectem, tá bom? Então, eu vou trazendo aqui os meus casos e espero os comentários de vocês aqui embaixo. Comentem, por favor, sobre o que vocês estão passando aí na casa de vocês e o que vocês já tentaram fazer aí na casa de vocês. Então, Soraya, eu tô passando por essa dificuldade, meu filho não quer estudar, meu filho não consegue estudar, enfim, e já tentei x.
e não tive sucesso. Ou se quiserem dar ideia, Soraya, já tentei X e foi muito bom. E aí fica aqui de ideia para as mães. Então, caso 1. Eu tô com um paciente, os pais se separaram e quem ajudava a criança a estudar era a mãe. E os pais se separaram e fizeram guarda compartilhada. E nessa guarda compartilhada eles ficam uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe. Semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. E a semana de prova, o filho estava na casa do pai. E quem estuda geralmente com o filho era a mãe. Ele não tinha a presença da mãe para ajudá-lo, ele tinha que dar conta sozinho e ele não deu conta. E isso se repetiu por algumas vezes, em algumas provas. Então, as provas estavam coincidindo de caírem na semana que ele estava na casa do pai. Puxa vida, meu filho não tá indo bem na escola. Puxa vida, meu filho não tá indo bem na escola. E aí eu começo a achar que meu filho não tá acompanhando. E o que aconteceu? Eu chamei a atenção, não chamei de brava, né? Eu chamei a atenção, eu pus à luz a mãe. Mãe, você pode não estar com ele lá naquela semana, mas você pode estar com ele online. Então, o que essa mãe passou a fazer? Na semana que o filho estava lá com o pai e ele tinha a prova, ela marcava um horário online e eles estudavam juntos. E depois a gente vai falar sobre como estudar juntos, né? Então não adianta cair naquele erro do mas ele tá lá no pai, então o pai que tem que fazer e papapá, papapá. Gente, os dois são responsáveis. Então, naquele momento em que a mãe entendeu que era importante a presença dela para o filho, ela agiu. Chega de desculpas. E na hora que ela agiu, e ela me disse que foi assim, foram estudos de meia hora. Ele deslanchou na escola. Então aqui eu tenho várias questões envolvidas. Uma, a separação dos pais, a falta da mãe, a falta do pai. E a atenção. Então dá para ver que ele não estava com uma super dificuldade na escola, pelo tempo que ela falou que ela precisou estudar com ele. Então ela organizou a vida dele, filho, estuda isso, isso, isso e aquilo. Falou, essa live é para você, hein? Filho, estuda isso, isso, isso e aquilo. E a gente vai se encontrar tal hora para você me trazer XXXY. E ele trazia e ele, deslanchou. Então, como eu falei no começo da live, tem muita coisa por trás disso. E é aí que a gente precisa entrar. Quem quiser me contar ao vivo o que a filha tá passando, manda uma mensagem aqui, ou filho, tá? Soraya, quero participar ao vivo para te contar o que tá acontecendo aqui em casa, tá? Me manda uma mensagem. E eu tô esperando vocês com os casos de vocês. Enquanto isso, eu tô contando os meus casos aqui, tá? Então, esse caso 1, a criança separada, a mãe que estudava mais com o filho, na semana que estava com o pai que tinha prova, ela não estudava com o filho e ele caiu no rendimento escolar. Então, na hora que ela reassumiu esse papel dela, parou de, é o pai que tinha que estar fazendo, tá? Tem que fazer. Os dois têm que fazer. Na hora que ela reassumiu o papel dela, ele deslanchou, tá? Caso 2. Caso 2 foi uma mãe que me procurou porque
filha estava indo mal na escola, ela buscou ajuda, eles acharam que ela estava com déficit de atenção e, na verdade, essa criança estava com depressão. Não, os pais não estavam enxergando isso porque eles passavam o dia, eles chegavam em casa só às 8, então ela ficava sozinha em casa. Então ela estava passando por uma depressão sozinha, não estava se dando conta disso, muito menos conseguindo expressar isso para os pais. Então ela não tinha vontade alguma de estudar. E aí foi diagnosticada por déficit de atenção. Na hora que a gente trabalhou a questão da depressão, os pais se reaproximaram da adolescente, ela voltou a render na escola. Então eu vou repetir, como eu falei no começo da live. Tem muita coisa por trás de uma nota vermelha. E eu preciso primeiro agir sobre isso, para depois agir no restante. Não adianta a minha filha estar com depressão, com vontade nenhuma de estudar e eu querer que ela vá bem na prova de geografia. Então é muita coisa envolvida, tá bom? Eu não tô vendo vocês fazerem nenhum comentário. Por favor, me contem as situações de vocês. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ninguém tem problema com filho de estudar? Nada, Flá. Acabei de ler aqui seu comentário. A avó falou assim, meu filho não gosta de estudar, só quer jogar futebol. Agora machucou o joelho, não pode jogar, 2 anos. Já conversei, não tem jeito, tem que estudar para tudo na vida. Val, me conta o que você fez para conseguir convencê-lo a estudar. A Rita falou boa noite. Gente, participem comigo, por favor. Enquanto isso eu vou falando. E aí muitas mães o que falam para mim, né? Ah, Soraya, se eu ficar insistindo para ele estudar, ele vai descompensar. E eu tenho medo dele descompensar. Eu morro de medo do que pode acontecer com ele. Então eu prefiro ficar quieta. Então se você pensa assim, eu te convido a ficar aqui na live, tá? Oba, agora o pessoal participou, vamos ver. A Rita falou, estou passando pelas mesmas dificuldades com os meus alunos. Parece que estão todos em depressão. Ah, Rita, é você que tá aqui. Oi, minha querida. Parece que estão todos com depressão. É isso aí, Rita, é isso aí. Então, a Rita é professora, gente. E aí ela tá trazendo pra gente uma outra visão aqui, né? Então a professora, ela chega lá, explica e a criançada tá lá totalmente desanimada. É uma dificuldade que os professores estão enfrentando. Então se a gente não arrumar esse primeiro passo, que é a questão emocional, que dá esse suporte para as crianças, como que eles vão conseguir bem na aula? A avó falou, ainda não consegui, tô tentando. Ed falou assim, meu filho ficou de recuperação em 2 matérias. Nunca aconteceu isso, está respondendo os professores. Então aqui é a mesma reflexão que eu trouxe aqui no começo da live. Meu filho é um pouco diferente, desculpa, vou corrigir. Mas a ideia central é a mesma. Meu filho sempre foi bem na escola, de repente caiu. Eu preciso entender o que está acontecendo com meu filho. Eu preciso entender o que está por trás disso. Então, preciso entender ali o que mudou. O que mudou na vida emocional, o que mudou em casa, o
que mudou na escola. Então tem que investigar o que está acontecendo de diferente na vida dessa criança para encontrar o X da questão. Muitas vezes não é só a escola. Ah, Soraya, mudou para a melhor escola de São Paulo. De repente é isso. Mas não, tá aqui na mesma escola. Então busca alguma coisa por trás disso. Alguma coisa está acontecendo. O rendimento escolar diz muito do que está acontecendo na vida pessoal da criança, tá? E aí, muitas mães que fazem? Ficam insistindo, brigando com o filho. Você não tá indo bem, você tá indo mal, você só tem que estudar e não tá fazendo isso. E aí ele tá com um super problemão e ainda tem que lidar com a questão da pressão com a mãe. Eles não aguentam, é muita coisa para eles darem conta. Então, antes de começar a brigar, porque ele não tá indo mal, eu preciso entender o que tá acontecendo por trás dessas notas. Eu espero muito que eu consiga sensibilizar vocês sobre isso nessa live. A Mary falou assim, tá muito difícil fazer minha filha estudar, ela tem 11 anos. Vamos falar disso. Se você puder me trazer mais detalhes, eu agradeço. Oi, Clau. Rita, sim, beijo. Fátima, boa noite. Vani, boa noite. Mariana, meu filho não quer saber de estudar de jeito nenhum. A fala dele é que não vai usar na vida o que ensina. Eu vou falar disso. Segura aqui comigo. Muito bom, muito bom. Ele falou. A Ed falou. E não quero estudar. Até o ano passado eu estudava com ele. Deixei ele ter essa responsabilidade, mas não deu certo. Ele fez 14 anos. Não estuda para a prova. E quando você estudava com ele, ele ia bem? Conta pra mim, A Rose falou assim, como fortalecer o foco nos estudos quando novas descobertas surgem? Interesse em namoro, etc. Muito difícil. Muito difícil por quê? Porque nessa fase eles querem fazer o que é gostoso. Então eu preciso colocar limites de horário, tá? Então, de tal hora a tal hora, porque senão, se ficar naquela história do se acabar a lição você pode fazer o que você quer, eles vão fazer correndo. De qualquer jeito, vão estudar de qualquer jeito para fazer o que é gostoso. Agora, se ele sabe que das 2 às 4 ele tem que estudar, acabou a lição, vai ter que estudar outra coisa, ele já sabe que aquele horário ele só pode estudar. E aí ele vai fazer de uma forma melhor. Então é pondo limites, tá? E crianças precisam de limites, por mais que eles reclamem. Ele falou, ela mudou de escola no começo do ano. Tirou notas baixas nas provas do segundo bimestre. Entendeu? Então sempre tem alguma coisa ali de mudança. E aí eu preciso ouvir, que daqui a pouco eu vou falar, ouvir o que está passando no coração da minha filha para entender. E ajudar, dar suporte nessa situação para ela deslanchar de novo na escola. Priscila falou, meu filho também não quer estudar, implica com todos os professores, conversa na sala toda, não sei mais o que fazer. Priscila, alguma coisa está por trás. Então, de repente, você está aí focando só na questão da escola e não está enxergando o por trás. Se ele está queixando que o mundo está errado, então todos os professores estão errados. Alguma coisa, eu preciso enxergar alguma coisa que está acontecendo. Tá? Ele falou, mas decidi, ano que vem vou ter que mudar de horário para ficar no mesmo período em casa com ele. E ainda mudou de escola e você não tá com ele, entendi. É isso aí. Não é mastigar pro filho, mas tem que estar ao lado do filho. A Flávia falou assim, socorro, Deus. O meu filho adolescente de 15 anos também não quer estudar. Reclama muito
O meu também estudava na escola particular, tirei e coloquei em escola pública. Também estou passando por isso, meninas. Flávia, me conta só assim, você pôs ele numa escola pública porque precisou ou porque foi uma forma de consequência? Conta pra mim aqui. E ela falou, tô passando... Ah, deve ser, tô passando ele na psicóloga. Muito bom. Ajuda profissional essencial. Porque ele repetiu de ano. A psicóloga aqui vai te ajudar muito, tá? 8ª série de novo. 8ª série é difícil, mas não justifica, não tô justificando não. Precisa sim, essa ajuda da psicóloga, é isso que eu falei, alguma coisa tem por trás, Flávia. E aí não adianta ficar ali brigando, e é isso aí, vai passar, vai para outra escola e ele vai continuar repetindo, se não achar o que tá por trás disso, tá? Então faz de conta. Bom, faz de conta essa situação, tá? Os pais se separaram, ele tá sentindo muito essa separação. E aí eu não consigo estudar porque eu tô muito triste. E aí eu repito de ano. Aí minha mãe me tira dessa escola, põe na outra para ver se eu consigo render. Eu vou continuar repetindo de ano. Porque a questão não é a escola. A questão é o que tá passando aqui dentro do meu coração. É isso, meninas e meninos, pais, né, que eu digo. Que eu preciso que vocês prestem atenção nisso, tá? A Flá falou assim, doutora, o que fazer quando não se cumpre os combinados com os horários? Flá, quais foram as consequências que você colocou? Não lembra aquele combinado? Combinado é, se você optar por essa versão, né? Se você optar por isso. Então, filha, para você usar, faz de conta, 2 horas por dia do seu celular, você precisa cumprir tais combinados. Se você não cumprir tais combinados, você vai ter só 1 hora de acesso. E aí tem que cumprir. E lembra que são combinados que eu consiga cumprir. Então não vai falar para ela, você vai ficar 6 meses sem celular que você não vai conseguir cumprir. Então se você optar por esses combinados, tem que ser combinados que você consiga cumprir. Tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho melhor também, porque tem outras coisas também envolvidas. Ela falou, estou ficando maluca, sabe? Meu Deus, é muito difícil, é muito difícil. A Samantha falou, estudam, mas sozinhas ou com colegas. Estou sempre de olho nas notas. Estudo com os colegas é muito bom, sabe? Carmen falou, meu sobrinho começou ele mal na escola, só tirava notas baixas. Descobrimos que ele matava a aula para usar maconha. É isso aí, Carmen. Depois de muitas brigas, ele veio morar com a minha mãe no interior de São Paulo. E aí, o primeiro passo foi, então ele matava a aula para usar maconha, por isso que ele ia mal na escola. Então não adiantava ficar brigando com ele para ir bem na escola, porque ele nem na escola estava. Agora vocês precisam buscar o que está por trás ainda do ir buscar a maconha. Então tem que ir lá na raiz do problema. Enquanto eu não tratar essa raiz do problema, ele não vai deslanchar de vez, tá? Então sempre buscando isso. Então a Flávia falou assim, eu noto ele muito revoltado. Flávia, quando a criança tá revoltada, é uma forma primitiva é mais... primitiva é mais simples, uma forma mais simples de eu expressar que não tá legal. Não tá legal. Eu fico revoltado, eu sou agressivo. Então, eu não estou sabendo elaborar e transmitir para os meus pais o que eu estou sentindo. Então, eu fico revoltado. Então, você precisa ajudá-lo a entender o que está passando aqui dentro. Eu vou ter que terminar essa live em outro dia, porque é muita coisa para conversar com vocês sobre isso. Então, eu preciso ajudá-lo a entender
o que tá acontecendo lá dentro. Porque se ele tá revoltado, porque alguma coisa tá acontecendo, Flávia. Eu preciso que você saia dessa live entendendo que não é só a escola que tá acontecendo com ele. É alguma coisa aí por trás. E ele tá pedindo ajuda. Na hora que ele tá sendo revoltado, ele tá pedindo ajuda. Tá? A Carmen falou assim, ele está numa escola particular e eu dou aula para ele hoje. Ai, que bom. Ele não quer estudar, não está usando mais. Está passando pela psicóloga, está bem difícil a relação de todos. Tem que buscar lá na base, né? Na base familiar dele, alguma questão tem, tá? Senhor, glória, amor, Jesus. A Samanta falou assim, eu combinei. Em vez de dormir 2 dias na amiga, apenas 1, porque abaixou uma nota. Eu sugiro fazer esse combinado antes, tá? Antes de acontecer. Pra não soar como punição. Então, filha, se acontecer isso, você já sabe. Vamos brincar assim? Eu, adulto, Soraya. Faz de conta. Eu tenho que trabalhar 6 horas por dia para pagar as minhas contas. Mas eu tô doida para fazer uma viagem. Para fazer a viagem, Flávia, ouve até essa para fazer, Flávia da G, tá? Ouve essa para usar de exemplo. Para fazer essa viagem, eu sei que eu preciso trabalhar 6 horas mais 2 horas. E o meu pagamento é fazer a viagem. Então, se eu quero, faz de conta que você escolheu aí o celular como recompensa, a Flávia. E a Samanta escolheu como recompensa passear na casa das amigas. Então, se eu quero passear na casa das amigas ou usar 2 horas por dia o celular, eu tenho que cumprir tais coisas. Antes de acontecer, eu vou falar isso. Cumpriu? Você chega no final e fala, filha, você vai pedir para a filha responder. Filha, você cumpriu? Ela mesma vai falar, mãe, realmente eu não cumpri. Então eu só vou na casa da minha amiga uma vez esse mês. Então a mãe sai daquele lugar de eu mandei você fazer isso. Ela já está entendendo que ela assumiu aquela consequência. Se vocês optarem por consequências. Existem várias formas de lidar com essa situação. Uma delas é essa, tá? Sim, doutora, fazendo em tudo, sabe? E dá soco na parede. O que eu faço? Flávia, você precisa de ajuda profissional, tá? Precisa procurar uma ajuda profissional. Rita falou, verdade, doutora. Flávia falou, obrigada por me abrir os olhos. Espero que dê certo e fique tudo bem. Não, Flávia, a Samanta falou, fiz errado? Não, Samanta, eu acho que você ouviu agora, né, o que eu falei. A Carmen falou, muito obrigada, vamos buscar sim. Conversando, Carmen, conversando que eu digo o mais ouvindo, né? Ouvindo o que tá passando ali no coração dele, tá? A Simone falou, filha sofre com amizades tóxicas. Amigas desvaloriza, brincadeira que machuca. Ela não reclama, não fica sozinha na escola. Simone, eu só não entendi, assim, ela tá, eu tô entendendo que isso aqui é uma sugestão de próximo tema, né? Então, ela tá se afastando das amizades tóxicas e fala que ela não reclama não ficar sozinha na escola. Eu acho que, na verdade, ela não reclama de ficar sozinha na escola, né? Eu não consegui entender bem, mas eu acho que é isso. Me confirma, por favor.
A fortaleza, presente ideal tá aqui, vamos lá. Minha filha nunca fala os acontecimentos da escola. Sempre fico sabendo por outras pessoas. Ela nunca se abre comigo. Presente ideal, eu nunca sei seu nome. Desculpa. Hoje eu coloquei lá em cima no story uma frase assim. Depois vai lá. E depois eu vou compartilhar. Se as mães derem sugestões, eu vou postar. A minha ideia é, às vezes eu posto alguns stories pedindo a opinião de vocês, porque aí se vierem ideias, eu posto as ideias para as outras mães pararem para ver se vale a pena, né, trazer a ideia da amiga para dentro de casa, né? Ah, uma mãe fez isso, deu certo, de repente cabe para mim, vou tentar, então, é trazer ideias, né? Então eu fiz essa brincadeira hoje lá nos stories, vamos ver se chegam ideias novas, mas eu falo assim, como que é? Todo dia você pergunta assim pro seu filho, foi tudo bem na escola? E ele fala, tudo bem. Aí no dia seguinte você fala, filho, foi tudo bem na escola? Aí ele vai falar, tudo bem. E aí você fica pensando, puxa, mas eu queria que ele falasse mais coisas. Daí eu te pergunto, mas você tá perguntando de outra forma? Se você estiver perguntando sempre da mesma forma pro seu filho, ele vai continuar respondendo da mesma forma. E vai chegar uma hora que ele vai achar que você nem tá querendo saber, porque você só pergunta daquela jeito. Então, se de repente você estiver perguntando da mesma forma, eu te sugiro começar a mudar e mudar o tipo de pergunta. Hoje você teve aula de matemática e teve não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente ela começa a falar mais. Tá? Então, se a forma que você está conversando com a sua filha não está dando certo, a frase importante da live de hoje é: se a sua forma não está dando certo, você precisa enxergar uma nova forma. Tá? Vamos conversando, vamos trazendo ideias. A Samanta falou, entendi, legal. Márcia, que horas de celular o adolescente pode usar o celular por dia? Qual a minha sugestão, Márcia? 2 horas de tela por dia e mais no fim do dia, porque aí já cumpriu todas as lições, já fez atividade física, já fez não sei o que, mas não perto da hora de dormir, que senão afeta o sono, tá? Eu não sou contra, né, ter, porque eu acho que eles socializam, mas eu não sou a favor do excesso, porque eu sei que a gente já conversou disso aqui, eles precisam do ócio para criar conexões nervosas e ficarem mais inteligentes no futuro, né? Então, na hora que ele tá sem fazer nada, ele vai criando coisas para fazer e vai ficando mais inteligente. Dani falou assim, meu filho é muito fechado, não me conta as coisas, tem 13 anos, mas sei que na escola é super sociável. Notas baixas esse ano, ano passado estava mediano. Dani, mesma coisa. Mesma coisa. Então, se ele tava... Ixi, até fechou meu computador aqui. Se ele tava mediano e ele tá pior esse ano, procura alguma coisa. Veja o que possa estar acontecendo com ele, tá? Por mais que ele não converse, você vai colocando algumas conversas no ar, tá? A Val falou assim, levei na psicóloga, mas não quer ir mais. O que fazer? Conversa com a psicóloga sobre o que fazer. A Samanta falou, aqui também teve socos na parede, mas depois de diminuir o tom de voz, elas melhoraram um pouquinho também. Você que diminuiu o tom de voz, Samanta? Conta pra mim. Ó, a Samanta até com... Ó, a Samanta tá me ajudando aqui. A Samanta já tá me ajudando aqui na live. Já não tá só falando, já tá me ajudando. Ela falou assim, eu mudei a pergunta e mudaram as respostas. Tá? Então é isso. Então, na hora que eu mudo a minha forma de perguntar, eu vou obter outras respostas, tá?
A Flávia falou assim mesmo. E o dia que eu não pergunto, ele fala: mãe, não vai perguntar o que eu fiz hoje, comi na escola? Muito bom. É isso aí, eles sentem falta, viu? A avó falou: acontece comigo, legal. Sérgio e Carla. A mãe pode contar algo interessante do seu dia que ela poderá falar também. É isso aí, meu filho tem 12, muito calado. E eu comecei a agir assim. Hoje ele conta tudo. Olá, muito obrigada, Carla, pela ajuda. Até as questões, situações e tal. É isso aí, muito bom. Ah, tá. A Samantha falou, sim, eu também tava gritando muito com elas. Aí, na hora que a Samantha mudou, elas mudaram. Eu sempre falo a frase, quando um muda, os que estão no entorno mudam, tá? Gente, eu acho que é muita coisa para falar hoje. Acho que amanhã eu vou fechar com o jeito certo. Então hoje eu vou falar só sobre alguns erros que as mães cometem, que não se dão conta de que estão cometendo. E amanhã eu fecho a live com o jeito certo de agir e algumas ações, tá? Porque eu gosto de fazer uma live no máximo aqui de meia hora e eu já tô com 40 minutos, senão fica cansativo para vocês. Então, o jeito errado das mães agirem nesse momento. Gritar e criticar. A gente já viu aqui pelos comentários. Você só tem isso para fazer da vida. Olha essa nota que você me tirou. Você só tem que estudar, por que não estuda? Papapá, 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 papapá. E grita e é agressiva. E aí, muitas vezes, só para te desafiar, ele vai mal na escola. Sabe quando tá naquela busca pela individualidade, pela independência, pela autonomia? Muitos desafiam a mãe nessa busca de independência, de autonomia. E aí ele fala, quem que ela tá pensando? Então eu vou mal mesmo na escola só para desafiá-la. Tá? Então o primeiro erro é gritar. Gritar e criticar. 2. A mãe só fala de escola. A minha mãe olha para mim e fala de escola. Ela não sabe conversar de outra coisa. Ela pergunta da escola, que nota que eu tirei, se eu estudei, se eu não sei o que, se eu não sei o que. Só sabe falar de escola. Deve estar escrito escola aqui na minha testa. Eu já sei de cor o que eles falam. Não? Faz 20 anos que eu faço isso, gente. Tá? Então, gente, vocês têm que perguntar outras coisas. Eles precisam se sentir amados. Eles precisam se sentir queridos. Eles precisam se sentir cuidados. Então, se você só pergunta e só fala de escola com seu filho, atenção. Muda a conversa. Tá? E aí ele se sente cuidado. 3. Ignora que tem algum problema emocional por trás disso. Então, que nem a mãe citou aqui, né? Meu sobrinho estava indo mal na escola e a gente descobriu que ele estava fumando maconha. Então, tem alguma questão aí por trás. E não adianta eu querer que meu sobrinho vá bem na escola se ele não tá bem. Ele não vai conseguir estudar. Então, não pode ignorar. Se ignorar, não vai conseguir ajudar o filho. Ou então, se ignorar que ele possa estar tendo realmente uma dificuldade de aprendizado, ele não vai melhorar. Não adianta ficar criticando, não adianta ficar brigando, se não tiver certeza que ele não está tendo alguma dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, eu tive uma paciente que mandou assim, minha mãe faleceu e agora meu filho tá indo mal na escola, eu tô brigando até com ele. Gente, ele acabou de perder a avó. Se ele acabou de perder a avó e ele tá indo mal na escola, porque essa avó era muito importante para ele. E aí imagina essa criança tendo que lidar com o falecimento de talvez
uma das pessoas que ele mais amava, num momento de dor, e a mãe brigando com ele. Tem que olhar para o lado emocional da situação, tá? 4. Achar que ele tem que dar conta sozinho. Ele só faz isso da vida, ele tem que saber estudar, ele tem que saber se virar. Poxa, ele só estuda, ele tem que saber. Gente, a criança não tem maturidade para dar conta sozinho. Depois eu vou contar como é que vai fazer. Mas eu preciso que vocês entendam. Eu tenho problemas com pais muito inteligentes. Quando o pai é muito inteligente, a mãe é muito inteligente, ela não entende que o filho não consegue estudar sozinho. Ela acha que o filho tem que ser igual. E o normal não é o filho dar conta sozinho. O normal é o filho precisar de ajuda, não é estudar por ele. A gente vai conversar disso, que também tem mãe que erra nisso. Estudar por ele, fazer a lição por ele, não é isso. Mas é dar norte. Fazer o esqueletinho de como estudar. De como não. De que horários, o que estudar, em que momento fazer isso, fazer aquilo. Eles precisam desse norte. Eles não dão conta sozinhos. Eles não têm cérebro para isso. Eles não têm maturidade do cérebro para isso, tá? Então, erro. 4º erro. Achar que eles têm que dar conta sozinhos. Eles não têm como dar conta sozinhos. 5. Acreditar que ele não se importa. Ah, não tô nem aí que eu tô indo mal. Não tô nem aí pra isso. Ele se importa. E ele vai fingir que ele não tá nem aí. Mas ele se importa. Então, erro, acreditar que ele não se importa. Último erro. Deixar o filho acreditar, ou enfim, aceitar que ele tem que fazer só o que gosta. Ah, não gosto de geografia e não vou estudar geografia. E aí, quando ele for adulto? Não quero pagar conta, não vou pagar conta? Não é assim, né, gente? Então depois eu vou explicar como fazer isso, tá? Gente, eu vou finalizar, porque eu passei aqui do horário. E aí amanhã eu completo, então, o jeito certo de agir e vou trazer as dicas que eu sempre trago no final de como agir, tá? Então hoje, a ideia, hoje e amanhã, né? Eu vou acabar amanhã, então essa live. A ideia é sensibilizar vocês de que se o filho tá indo mal na escola, alguma coisa por trás disso tem. Dani, amanhã eu vou fazer de manhã. Amanhã eu tenho que fazer de manhã. Aí eu ponho lá no... Ah, mas não faz mal, vai ficar gravada. Hoje assiste o começo e amanhã eu termino essa live, tá? Perdi. Desculpa. Se o filho tá indo mal na escola, alguma coisa tem por trás. Se o filho tá aprontando na escola, alguma coisa tem por trás. Então não adianta eu ficar brigando com ele para ele melhorar as notas se eu não ajudá-lo com o que tem por trás disso. Tá? Então hoje vão com essa ideia. Segunda ideia, Soraya, eu converso e ele não fala comigo, eu pergunto e ele não me conta. Se você estiver perguntando sempre da mesma forma, ele vai continuar te respondendo da mesma forma. Então comece a mudar a forma de perguntar e mudar o tipo de pergunta, que ele vai mudar a forma de te responder. Tá? E amanhã eu conto para vocês o jeito certo. E para quem quiser, não esqueçam, segunda-feira sai a minha jornada gratuita. Não fica aqui na rede social, fica fechada, então é só para quem se inscreve. E aí o link tá lá na bio, tá? É de procura ajuda profissional. Muito bom. Tá bom. Meninas,
Meninos, muito obrigada por estarem aqui comigo. Encontro vocês amanhã. Não é logo cedo. Provavelmente 10h30, tá? Oba, a Márcia já tá inscrita. Legal, tá bom. Amanhã a gente termina. Obrigada por participarem. Um grande beijo. Ah, e não esqueçam, todo dia eu também tenho vídeo aqui, tá? Então, de segunda a segunda, sempre tenho vídeos. E nessas 2 semanas antes da jornada, eu tô fazendo live de segunda a sexta-feira, tá bom? E aí, durante a jornada, aí só para quem se inscrever que recebe o conteúdo. Meninas, beijos. Até mais. Tchau, tchau.